Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um portal, hoje especial porque já somos mais de 350 mil pessoas inscritas aqui no nosso espaço. Muito obrigado a todos vocês que têm feito cada vez mais pessoas chegarem aqui, conhecer o nosso espaço, no momento onde a desinformação acontece com muita intensidade no nosso país como uma grande ferramenta política e econômica. Isso já aconteceu em outras nações ao longo de toda a história da humanidade, mas no Brasil, essa ferramenta, a desinformação, ela tem adquirido uma sofisticação invejável para a estratégia geopolítica, estratégia de dominação em países como o nosso. Se você está chegando agora no nosso espaço, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê joinha porque a gente vai chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são lidos e são sempre considerados. Gente, hoje o que está na ordem do dia é sabermos se de fato tem mais informações relacionadas ao encontro do deputado Luiz Miranda e o presidente da República, onde ele teria advertido o presidente da República de descaminhos, de crimes, de corrupção envolvendo a compra de vacinas aqui no nosso país. O presidente da República teria dito para ele que o pivô desse trambique, dessa tramóia que mata seres humanos no nosso país é o deputado Ricardo Barros, e isso ficou no ar. As matérias dão conta disso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, eu não estou com o monitor hoje, estou com o meu laptop. A matéria é essa aqui, uma das matérias. Vai ficar ruim para o presidente, diz Miranda ao sinalizar gravação de conversa sobre a Covaxin. O deputado está tendo um comportamento meio misterioso. Ele diz, eu não gravei, mas eu não estava sozinho nessa conversa. Quem garante que o irmão do deputado, a mãe do deputado, não gravou essa conversa? Ou mais, quem garante que o presidente da República não tenha dito para o deputado que as conversas todas são gravadas? Como aconteceu naquele episódio do dia 22 de abril do ano passado, onde também uma reunião ministerial foi gravada e ninguém tinha conhecimento disso até que o ministro Moro disse, olha, a conversa foi gravada. Isso foi um acontecimento ali. Bom, o Gabinete de Segurança Institucional pode ter orientado a presidência da República, porque esse pessoal é muito neurótico, para cima e para baixo, a gravar todos os encontros que o presidente tenha tido com personagens dentro do Palácio do Planalto. Não é uma coisa típica, porque se você for conversar com Putin, provavelmente as suas conversas serão gravadas. Se você for conversar com Biden, as conversas serão gravadas. Os líderes, os chefes de Estado, eles não têm uma privacidade absoluta, até porque é um ônus da função que eles ocupam. Então pode ser e não seria estranho que o presidente da República tenha gravações, inclusive dessa conversa. E aí, como o deputado está dizendo que ele sabe, o deputado falou com muita firmeza, muita convicção, o presidente pode ter dito para ele que as conversas são normalmente gravadas. Se isso acontecer, isso faz com que as instituições no nosso país possam ter o direito de pedir o conteúdo de algumas conversas do presidente da República com personagens nada muito elogiáveis. O presidente andou se reunindo várias vezes com empresários do setor da fé para anistiar multas que eles receberam, multas pesadas, por lucro que eles têm nas suas atividades com um biombo de religião na frente e por trás a circulação de muito dinheiro. O presidente andou envolvido aí em tentar advogar pela Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Então, eu estou só citando o ambiente, mas poderíamos ter outras situações ali também, reveladoras do perfil moral, perfil ético do presidente da República. Quando o presidente da República coloca uma pessoa como Ricardo Barros, que é uma pessoa que tem um passado que está envolto o tempo todo em assuntos relacionados à corrupção, e o deputado Bolsonaro, que foi deputado junto com o deputado Ricardo Barros, sabe quem é a figura. Mas logo depois do deputado Miranda ter alertado o presidente da República de que haveria um esquema de corrupção violento, qual foi o comportamento do presidente da República? Ele tomou alguma iniciativa para investigar o Ricardo Barros, investigar o problema, diagnosticar o que estava acontecendo? Não. Ele deu um prêmio para o Ricardo Barros. 2 dias depois, ele nomeia a esposa do Ricardo Barros, essa senhora aqui, para ser dirigente na Itaipu Binacional para ganhar R$ 27 mil.
além da possibilidade de ter informações privilegiadas sobre esse setor estratégico aqui do nosso país, um setor que o deputado Ricardo Barros, ele está muito conectado, né? Eu descobri casualmente no Twitter dele essa fotografia dessa reunião aqui, ó, deixa eu colocar para vocês aqui, onde ele está no centro ali com o deputado, ladeado pelo deputado Zé Carlos Aleluia, na Bahia. Muita gente da Bahia escreveu aqui para mim nos comentários que é uma figura sinistra, o deputado Hélio Negão e o ministro Bento Albuquerque, que foi alçado da condição de ministro de almirante da Marinha, a um homem que está envolto em todas as grandes negociações envolvendo dinheiro do setor estratégico de energia aqui do nosso país. O deputado Hélio Negão, ele está saindo mais interessante do que encomenda, vamos dizer assim. Outro dia ele estava em Israel pesquisando spray nasal. O presidente o leva a tiracolo em todo tipo de viagem. Ele agora está nessa reunião aqui envolvendo o assunto do setor energético, setor de energia do nosso país. E também foi com o presidente da República naquela viagem que ele fez aos Estados Unidos e se submete a situações extremamente humilhantes. O presidente brasileiro apontou para o deputado Hélio Negão, apontando para o Trump, né, dizendo, olha, você tem aqui nos Estados Unidos o seu Barack Obama, eu tenho o meu também, e dando risada, todo mundo rindo ali, por conta da cor do deputado. E nesse encontro, inclusive, para querer descontrair, ele disse lá para o Trump, né, que estava com uma gravata cor-de-rosa, se onde ele comprou aquela gravata também teria para homem. E o Trump ficou sem entender o que ele está dizendo. O tradutor fica numa situação complicada. O Bolsonaro, só me recordei agora, né, quando encontra com o Trump, como ele é uma pessoa que não sabe falar inglês, diz para o Trump, I love you. Então, essa é a figura que a gente tem representando o nosso país. E esse homem não caiu por quê? Já que ele comanda um genocídio aqui no nosso país reconhecido pelo mundo inteiro. Bom, ele na área econômica, ele não manda absolutamente nada. Ele colocou seu testa de ferro, que é o testa de ferro do mercado, o ministro Paulo Guedes, que foi um dos colaboradores do ditador corrupto, bandido, torturador, ladrão Pinochet, e ele veio para o Brasil para implementar algumas das medidas que favoreceram a ditadura Pinochet, que roubou o povo chileno de tudo quanto é forma, e agora eles estão mostrando como essas lesões todas que Paulo Guedes ajudou a organizar lá foram nefastas e estão sendo derrubadas com a nova Constituição que o Chile está aprovando agora. Mas o Paulo Guedes agora, ele quer fazer uma melhor justiça social, né? Porque o Brasil, ano passado, teve um PIB que recaiu 4,1%, e os bancos ganharam muito dinheiro. Aliás, uma das medidas iniciais que o Paulo Guedes comandou, logo no começo da pandemia, foi a entrega de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para bancos, por os bancos emprestarem para a gente. Só que os bancos não emprestaram porcaria nenhuma e ainda fizeram dinheiro com essa grana toda. O Paulo Guedes quer tributar essa gente? Não. Paulo Guedes quer tributar a classe média. E classe média no nosso país, meu amigo, é a família que ganha junta até mais de 40 mil reais por ano. Por ano. Se você está nessa faixa, somando tudo que você arrecada na sua família, dá 50 mil reais, você é classe média alta, e você vai ser escalpelado. Se você é bolsonarista, você tem motivos para ir para as ruas para ficar gritando mito? É uma coisa complicada, né? E aí isso remete a gente para outro tema que eu quero compartilhar com vocês, que eu já comecei a falar ontem, de uma forma muito en passant, que é a tal da guerra híbrida. Gente, as guerras sempre se deram para haver conquista de território, de riquezas, de pontos estratégicos. Isso se deu muitas vezes, na maior parte das vezes, pela força real, pelo emprego de tropas militares. Isso está ficando cada vez mais remoto. Cada vez mais outras ferramentas são utilizadas para se dominar nações, se conquistar riquezas, se conquistar negócios e infraestruturas. É aquilo que a gente chama de uma guerra híbrida. O termo híbrido, gente, ele é utilizado, começou a ser utilizado muito no campo da veterinária, né? Quando você pegava criaturas de raças diferentes e tornava, a partir da junção dessas duas raças, um ser híbrido.
A gente passou a conhecer recentemente essa expressão quando se começou a utilizar carros híbridos, carros elétricos e carros que funcionam com combustível fóssil ou não fóssil. E hoje está sendo cada vez mais conhecida das pessoas que estudam geopolítica, estudam a realidade política e econômica no mundo, a guerra híbrida, que é uma guerra não convencional para conquistar as mesmas coisas que se utilizava a guerra bélica no passado para conquistar e que hoje são muito mais sofisticadas. São as informações, as contra-informações, o cerco diplomático, o cerco econômico, o apoio de tropas paramilitares para enfraquecer os regimes internos e todo tipo de injeção de recursos para suborno de personagens políticos, de instituições em países aos quais os interesses econômicos, ou nos quais os interesses econômicos são muito importantes. Aqui no Brasil, muitas pessoas perguntam por que o Bolsonaro não caiu e ainda não cai. Ele não cai porque ele representa justamente os interesses transnacionais todos que estão no meio dessa história. O Bolsonaro não defende nenhum tipo de princípio republicano, ético, moral. E uma das estratégias nessa guerra híbrida é fazer com que alguns personagens que corrompem o sistema façam essa corrupção, mas coloquem a responsabilidade nas costas dos outros. Isso está funcionando de uma forma muito eficiente com o Bolsonaro e com a cobertura dos grandes veículos de comunicação. Porque eles não expõem a realidade para o povo brasileiro justamente porque estão ganhando muito dinheiro nos seus negócios paralelos. Muitas pessoas ficam com dúvida, mas pessoas, você fala muito da televisão, dos meios de comunicação, onde é que eles ganham grana com essa história, já que eles estão batendo no Bolsonaro? Eles estão fingindo, né, que batem no Bolsonaro. Porque, na verdade, esses grupos todos estão defendendo pautas econômicas que o governo Bolsonaro está implementando. Porque essas pautas econômicas vão ao encontro dos negócios desses grandes grupos. Gente, televisão hoje praticamente não dá mais lucro, através só dos comerciais. Então eles funcionam apenas como ferramentas estratégicas nessa tal guerra de desinformação que alguns cientistas chamam de guerra híbrida. Os grandes grupos de comunicação hoje eles são sócios de bancos, de grupos de capitalização, de previdência privada, de fundos de investimento que investem em saúde, em educação, em saneamento básico, em energia. Então, quanto mais negócios o Estado proporciona para grupos privados, mais eles têm interesse, mais eles ganham dinheiro com essa história. Só para exemplificar, o Grupo Globo, enquanto televisão, está dando prejuízo já há alguns anos, mas a instituição Globo como um todo ganha muito dinheiro por conta dos negócios paralelos. E o que tem a ver o Bolsonaro com essa história? O Bolsonaro funciona como um agente de distração do que está acontecendo no nosso país, como eu já comentei várias vezes com vocês aqui. E existe uma usurpação estratégica que é feita através do discurso dele que muita gente não percebe. Ele defende coisas que ele não é como se ele fosse e colocando nos outros a responsabilidade daquilo que ele causa de mal. Vou explicar melhor. Bolsonaro vai num comício e diz o seguinte: porque nós aqui acreditamos em Deus. Quando ele diz isso, e nós sabemos que o Bolsonaro não tem nenhuma vinculação religiosa. O Bolsonaro não conhece a Bíblia, nunca fez nenhuma caridade, nunca frequentou igreja, nunca teve um comportamento cristão. Muito pelo contrário. Mas quando ele coloca isso no ambiente, a impressão que ele coloca é que quem está com ele acredita em Deus e defende as ideias cristãs. E quem não está é um inimigo. É um ateu, é um anticristão, enfim, é uma coisa assim. Quando ele fala da família, ele gosta de dizer, nós defendemos a família. Olha só, o Bolsonaro dizia que usava o apartamento funcional para comer gente. Era a expressão que ele utilizava. O Bolsonaro nunca foi uma pessoa que defendeu, né, uma família absolutamente inquebrantável. Não que isso seja um pecado, seja uma coisa que algum cidadão possa se penitenciar por conta de ter tido uma quebra de relação. Não, isso é natural. O problema todo é quando alguém faz o discurso hipócrita de dizer que ele defende determinados valores e quem não defende aqueles valores está do outro lado, está no lado pagão, no lado ruim da força, enfim.
essas coisas. Quando ele diz que ele é patriota, e obviamente quem não está com ele, quem não está de verde e amarelo, não seria patriota. E nós sabemos que isso é uma grande empulhação quando ele faz esse tipo de situação. E se tem uma coisa que o Bolsonaro não é patriota. O Brasil está sendo entregue aos setores privados, nacionais e internacionais, de uma forma como nunca foi na história do nosso país. É óbvio que tem muita gente que se dá bem nessa história. O livro do professor Piero Leiner, que eu mostrei ontem para vocês, ele nos mostra aqui nesse livro o Brasil no espectro de uma guerra híbrida. Que os militares aqui no nosso país, eles têm feito uso dessa guerra híbrida, que é uma ferramenta que é estudada muito nos Estados Unidos pelo Departamento de Guerra da Inteligência Norte-Americana. Eles têm algumas publicações na internet sobre isso. E eles chegaram ao poder de uma forma subreptícia, entraram com força no governo Bolsonaro, enquanto classes estão se dando bem, todos os privilégios da República os militares estão alcançando e estão ajudando muitos grupos com os quais alguns militares estão tendo algum tipo de conexão a ganharem muito dinheiro contra a soberania nacional. Então, essa ferramenta de utilizar mentira, de demonizar, satanizar a esquerda, governos, personagens, tudo é para esconder a forma como eles assambarcam, como eles metem a mão no Estado brasileiro. Gente, a gente teria muitos assuntos aqui para conversar com vocês, mas eu não quero me estender muito para o nosso programa não ficar tão longo. Eu vou ficar por aqui e a gente vai falar mais um pouco mais à frente sobre guerra híbrida. Então, o que é que nós podemos esperar mais à frente? Bolsonaro ainda está seguro pelo grande mercado, pelas forças que estão roubando o nosso país. Isso tudo pode sofrer uma mudança dependendo da nossa capacidade de romper essa guerra, de informar outras pessoas, de ir para as ruas, de colocar a força do nosso pensamento, as nossas ideias, as verdades, bem expostas para que haja uma mudança política no nosso país. Se isso for possível, se a gente conseguir cada vez mais chamar a atenção de outras pessoas, a gente pode ajudar o nosso país a encontrar um novo rumo. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau!